Então aqui nós temos um resumo do funcionamento de uma rede MLP. Então aqui nós temos que o Z vai ser V transposto X mais o bias θA. Depois nós aplicamos a função de ativação em cada Z asterisco para ter a saída Z. Depois nós fazemos o cálculo do Y asterisco, que vai ser W transposto Z, mais o bias θB. E nós aplicamos a função de ativação no ponto Y asterisco, em cada ponto Y asterisco para ter cada elemento do vetor de saída. Depois nós calculamos o erro desse vetor Y, que vai ser D menos Y vezes F' no ponto Y asterisco. Multiplicando esse delta pela taxa de aprendizagem alfa e pelo elemento Z, nós temos a atualização desses vetores aqui, desse vetor de pesos. E depois o bias aqui a gente faz como alfa vezes esse delta, sem multiplicar pela variável Z. Então assim que a gente faz a atualização da saída. Daí na entrada para a camada escondida, nós temos aqui esse delta asterisco vai ser delta vezes o W. Nós temos aqui que esse delta aqui vai ser igual a delta asterisco vezes a derivada da função de ativação no ponto Z asterisco. Se fizermos a atualização de pesos como alfa vezes delta vezes x e a atualização do bias θA como alfa vezes delta, nós temos a atualização da rede MLP. Então aqui nós temos o algoritmo comentado dessa rede com uma camada escondida e funções de ativação sigmoidais com M saídas. Então aqui nós começamos com pesos e bias com valores aleatórios. Iniciamos também a taxa de aprendizagem alfa. E para cada padrão de entrada, como nas outras redes, nós vamos apresentando os elementos e executando os passos de 1 até o 3. Daí nós temos aqui o cálculo do Z primeiro. Então a gente faz aquela conta lá para achar cada Z asterisco. Aplicamos a função de ativação para cada elemento. Depois nós calculamos o Y asterisco com esses valores que a gente calculou do Z. Depois nós fazemos o cálculo das correções. Então as correções primeiro da camada de saída, que como é a função de ativação é sigmoidal, então vai ser alfa vezes yk, vezes 1 menos yk, vezes o desejado menos yk, vezes a variável z. Depois nós somamos com essa atualização, esse acréscimo aqui do erro, e fazemos a mesma coisa com o bias θB. Só que aqui a gente não multiplica pela variável z. E assim a gente tem o cálculo dessa camada. Depois a gente faz da camada escondida. Mesma coisa, a gente faz os cálculos aqui. Como nós temos M saídas, então nós temos aqui um somatório em K, que vai ser a parte relativa a todas as saídas da rede, multiplicado pelos Z's da camada escondida. E assim a gente tem o cálculo da correção do V. O mesmo cálculo a gente usa para os bias, só que a gente não multiplica pela variável x. Atualizamos a taxa de aprendizagem, geralmente a gente usa essa atualização linear, a gente pode multiplicar por 0,95 ou 0,9 a taxa de aprendizagem para começar a próxima iteração. Aqui a gente pode colocar como erro mínimo ou o número máximo de iterações para fazer o critério de parada dessa rede neural. Nesse algoritmo 2, nós temos apenas uma saída, mas novamente uma camada escondida em função de ativação sigmoidal. Então aqui estão as diferenças aqui grifadas em azul. Aqui na saída nós temos apenas o y, né? Nós não temos vários y aqui, yk, que nem no algoritmo anterior. Nós tínhamos cada yk porque eram m saídas, né? E aqui também a atualização é um pouco mais simples, porque nós não temos somatório aqui, porque só uma saída, só um neurônio de saída, né? Então, o algoritmo comentado é praticamente o mesmo. A gente começa com os pesos aleatórios, fazemos a apresentação de cada padrão de entrada e fazemos os cálculos da mesma maneira. E assim a gente tem a rede neural com apenas uma saída. Quando nós temos a função de ativação tangente hiperbólica, o que muda aqui só na função de ativação
e nas derivadas, porque aqui a derivada é 1 menos yk ao quadrado, e aqui seria a derivada 1 menos e ao quadrado também. Então essa é a única diferença que tem da rede neural com saídas com tangente hiperbólica. Então aqui nós temos m saídas, né? Então a única diferença é no cálculo da função da ativação. Então o algoritmo é praticamente o mesmo, só muda os cálculos, né? Então aqui nós temos uma sequência de exercícios para a aplicação dessa rede, começando de um bem simples aqui com apenas uma saída. Nós temos esse problema de classificação de padrões. Eu quero classificar esses 3 primeiros padrões numa classe e esses 2 últimos numa segunda classe. Então, se você plotar esses dados aqui, das variáveis x1 e x2, nós temos esses dados nesse gráfico aqui, e nós queremos separar as bolinhas dos quadradinhos aqui. Então, aqui nós temos as contas que são feitas com o algoritmo do MLP. Então aqui é muito parecido com o Perceptron simples, porque aqui não tem camada escondida. Então os passos dessa resolução estão aqui. Nós temos aqui os pesos iniciais aleatórios, então eu coloquei uns números mais simples para não ficar com umas contas muito complicadas de se fazer. Então aqui eu estou fazendo o alfa igual a 1, taxa de aprendizagem, né? E primeira apresentação dos pesos, nós temos aqui o delta W1, quer dizer, primeiro nós vamos fazer o cálculo do y asterisco, então é x1 W1 mais x2 W2 mais o bias. Fazendo essas contas, a gente tem também a função de ativação sigmoidal, que vai dar o primeira saída. Atualizamos os pesos com aquelas contas dos algoritmos que nós vimos, então vai ser alfa vezes desejado menos y vezes a variável x1 vezes y vezes 1 menos y. Fazendo essa conta aqui, como essa variável tem o valor 0, não tem atualização do W1. Aqui no W2 ficou esse valor. E aqui o bias, né, atualização do bias. Vocês podem notar aqui que essa conta aqui é comum do bias para as variáveis aqui, quer dizer, para os pesos W1 e W2. Então a gente pode fazer a mesma simplificação da rede Adaline. Pegar a atualização do bias para fazer as atualizações dos W. Então, fazendo essa atualização, nós temos a primeira apresentação da rede. Depois, na segunda, a gente já pode fazer a simplificação. Primeiro, a gente pode fazer o cálculo da atualização do bias e usar essa atualização multiplicando pelas variáveis x1 e x2 para fazer as atualizações dos pesos W1 e W2. Então aqui a entrada é 1, 2, o valor desejado desse padrão, assim como do padrão anterior, eu estou fazendo como 1, e aqui nós temos os cálculos para fazer essa atualização. Depois mais um elemento apresentado à rede com o valor desejado 1 também, essa apresentação aqui. Depois já aparece um dos elementos da segunda classe. Então, como eu estou usando a função sigmoidal, eu vou fazer os primeiros com o valor desejado 1 e esses elementos do B1 e do B2 eles vão ser da classe D igual a 0. Então, aqui nós temos os cálculos, né? O valor desejado aqui a gente vai substituir por 0 e vai ter essas contas aqui para fazer a atualização dos pesos. Depois o B2 também, a gente faz a atualização dele e aqui é o final da primeira iteração. Então a gente pode plotar um pouquinho diferente agora esses dados, porque eles não estão com valores 0, 1 e 1, a gente não está com função linear também que a gente estava fazendo no Perceptron. Então a gente pode calcular para cada padrão de entrada, com essa atualização final dos pesos e do bias, cada uma das apresentações novamente. Então fazendo essa conta aqui, nós temos todos os y de cada um dos padrões de entrada. Então aqui nós temos os pesos que vão resultar nesses valores aqui. Então a gente pode fazer um gráfico 3D, aqui seria x1, x2 e aqui seriam os valores das saídas da rede. Então nós queremos que esses aqui fiquem 0, próximos de 0, e esses aqui próximos de 1. Então como é uma
primeira iteração, o erro quadrático ainda é alto, né? Então se a gente fizer os desejados menos os y respectivos aqui, nós temos o erro quadrático de 0,937. Depois, na segunda iteração, fazemos a mesma coisa, só que a primeira coisa que eu devo fazer é atualizar a taxa de aprendizagem. Vou fazer 0,95 vezes 1, que é a taxa atual, para fazer os cálculos novamente. Então, assim eu apresento cada um dos padrões de entrada e nós temos, então, a atualização final aqui, que já vai dar um erro um pouquinho menor na segunda iteração, da 0,85. E aqui nós temos os elementos um pouquinho mais próximos dos valores desejados. Então, fazendo até a 10ª iteração, já dá para ver que na 10ª iteração esses dois já estão bem mais próximos de 0 e esses aqui mais próximos de 1. Então, essa rede aqui está aprendendo com os valores desejados apresentados. Então, se você fizer com os mesmos dados, mais uma camada escondida colocada aqui, aqui nós vamos ter uma matriz de pesos V, né, porque aqui eu tenho 3 neurônios escolhidos nessa camada escondida. E aqui eu tenho 2 entradas e eu vou ter uma saída só, que vai ser dos valores desejados do mesmo padrão que eu fiz do primeiro exemplo. Então, se você fizer as contas aqui, nós vamos ter um pouco mais de contas, porque nós vamos ter os V's também, nós vamos ter mais atualizações nesses pesos. Então, aqui está um resumo de todas as contas que são feitas para essa rede neural, com uma camada escondida. Então, aqui nós temos o Z. Primeiro, a gente faz o cálculo do Z1, do Z2 e do Z3, são as 3 variáveis da camada escondida. Aplicamos a função de ativação e depois a gente faz o Y, com cada um dessas três variáveis Z, fazendo o somatório do W vezes o Z, mais o bias, nós temos a saída, e depois a gente aplica a função sigmoidal para essa saída. Daí nós temos a atualização dos pesos, primeiro da camada de saída. Então aqui nós temos aquelas contas do algoritmo que eu mostrei para vocês anteriormente. Então aqui alfa vezes y vezes 1 menos y vezes d menos y, para fazer a atualização do bias. Dá para ver aqui que é a mesma conta que a gente vai usar para todos os w's, que a gente pode aplicar a simplificação para a próxima apresentação. Depois aqui nós temos a atualização dos bias aqui da camada escondida. Então aqui estão todas as contas que vocês podem notar que são usados. Primeiro, essa atualização do bias θA1 é atualizada neste elemento V11 e também no elemento V21, que são os 2 neurônios que estão ligados com esse mesmo neurônio Z1. Então o θA2 vai ser elemento que é ligado com x1 e x2, aqui é o θA2. Então a gente tem aqui esses 2 elementos do vetor de pesos V, seria o V12 e o V22, e essa atualização que a gente usa para atualizar do terceiro neurônio, que são essas 2 ligações do x1 e do x2, que é do θA3. Então a gente consegue simplificar um pouco as contas para fazer a próxima apresentação dessa forma. Então aqui nós temos a primeira apresentação. Na segunda apresentação nós temos aqui a mesma conta, né? Então a gente pode aplicar essa conta aqui para fazer as simplificações para a segunda apresentação. Então aqui seria o θB, que a gente já tem aqui simplificado, né? O θA1, a atualização dele é usada no V11 e no V21. O θA2 também é usado no V12 e no V22, e o θA3 no V13 e no V23. Então, nessa segunda apresentação, nós temos esses cálculos aqui. Depois a gente apresenta o terceiro elemento, com o valor desejado 1 também. Na apresentação do B1, desejado é 0. Nós temos aqui as mesmas contas. Na apresentação do B2 também, desejado é 0, e nós temos essa apresentação com essas contas. Nós temos aqui o final da primeira iteração. Nessa iteração, então, nós finalizamos fazendo a apresentação novamente de todos os elementos. Nós temos que fazer o cálculo de cada Z, fazer as funções de ativação aqui para fazer o Y com essa última
formatação de pesos, com esse último vetor de pesos W, vetor θA, matriz V, para fazer o cálculo do erro. Então a gente já pode ver que o erro quadrático já baixou bastante em relação à comparação com a outra rede MLP com uma camada só, né? Sem camada escondida. E aqui você pode ver que esses dois elementos já estão próximos de 1 só com a primeira iteração. Então, se você fizer a segunda iteração, é a mesma coisa, só que multiplica por 0,95, ou se você vai fazer muitas iterações para que essa taxa não fique próxima de zero muito rapidamente, a gente pode multiplicar por 0,99, ou se você vai fazer poucas iterações, dá até para multiplicar por 0,9. Então, aqui você tem a segunda apresentação, daí você vai fazer a apresentação de cada um deles na segunda iteração, e no final da 10ª iteração, a gente já tem um erro de 0,102 e a rede fica com essa classificação dessa maneira.